As emoções, elas são muito governadas pelas circunstâncias da vida. Vocês estão vendo aí a apresentação, tudo certinho, né? Então, se elas são muito governadas pelas circunstâncias da vida, a gente nunca sabe ao certo quando é que elas vão surgir, não é verdade? E isso faz com que a gente fique numa zona de muita instabilidade, né? A gente fica sem saber direito o que vai acontecer, como é que vai reagir. Então, quando a gente está nessa zona de instabilidade, isso assusta, não é verdade? E isso é um dos elementos que torna a nossa relação com as emoções, que traz alguns desafios na forma como a gente vai se relacionar com as nossas emoções. Então, essa perguntinha, ela é essencial. Como você tem lidado com as suas emoções? Você consegue senti-las, escutá-las, identificá-las? Gente, identificar a emoção também é muito importante. Porque, às vezes, uma raiva pode estar escondendo uma profunda tristeza. Ou um medo pode estar escondendo uma raiva. O nosso ego, ele cria mecanismos de autossabotagem muito grandes com a gente. E aí, a gente fica numa zona, esse processo de identificação da emoção, ele é fundamental nesse processo. E para isso, a gente precisa estar numa qualidade de abertura, né? É necessário que a gente esteja aberto para entrar em sintonia, para observar com atenção o que está emergindo ali a cada momento. E aí, como eu falei para vocês, o norte do nosso trabalho está sempre embasado no Eneagrama. E o Eneagrama, ele nos dá informações. Essas informações, elas são muito importantes para que a gente possa exercitar essa autoobservação necessária que vai te permitir escutar, identificar o que está emergindo a cada momento na relação com as emoções. Então, veja, o Eneagrama nos traz a seguinte informação, que nós, seres humanos, nós nos manifestamos aqui nessa existência de três formas. A partir de um um corpo que tem a habilidade para entrar em ação, e eles dividem cada uma dessas manifestações do ser na existência em inteligências. Então, essa energia do corpo é a inteligência prática em nós, tá? Nós temos um coração que sente, então é a dimensão das emoções, a inteligência emocional, e uma cabeça que pensa, que raciocina, que processa ideias, e a gente tem a inteligência racional. E aí, a partir desses centros de inteligência, o Eneagrama divide, ele faz uma classificação dos 9 padrões de personalidades. A gente vai ver 3 tipos de personalidades, os tipos 8, 9 e 1, na inteligência da ação, os tipos 2, 3 e 4 na inteligência emocional, e os tipos, perdão, aqui, e os tipos 5, 6 e 7 na inteligência racional, ok? E aí, veja bem, o Eneagrama nos informa que os tipos de personalidades que estão centrados na inteligência da ação têm uma tendência a não querer sentir, ok? Ele nos informa que os tipos emocionais vão ter uma tendência a sentir demais, a serem mais emotivos. E os tipos da inteligência racional, eles acessam a emoção, mas se sentem perdidos sem saber como lidar direito com as suas emoções. Quando você recebe essa informação, olha, fique atento, de repente você pode estar... veja, o nosso ego, ele cria muitos mecanismos de autossabotagem internamente. De repente você pode estar dizendo assim, não, eu sou uma pessoa que entra em contato, sim, com as minhas emoções, ou, não, eu não me acho muito emotivo.
eu te convido a observar o que está acontecendo de fato na sua vida. Que situações estão realmente acontecendo na sua vida? Sobretudo, por exemplo, nas suas relações. Por exemplo, será que nas suas relações você cria muita expectativa em relação ao outro? Expectativas no sentido de que você esperava que a pessoa correspondesse ou reagisse ou te respondesse de uma determinada forma e a pessoa não agiu dessa forma, como é que você reage a isso? Então, observa se você não é muito emotivo. Ou então, observa se, por exemplo, veja que, olha a informação que o Eneagrama está nos dando. Os tipos de personalidade centrados na inteligência da ação têm a tendência a não querer sentir. Será que, por exemplo, quando você entra em contato com uma emoção, você pula logo para uma ação? Vai logo fazer alguma coisa? Então, observa o que está acontecendo de fato na tua vida. O que de fato está no teu dia a dia. À medida em que você vai observando, você vai ganhando informação para entender melhor como você está se relacionando com as suas emoções. Isso faz sentido aí para vocês? Se tiverem Faz. algum... Oi, alguém quer falar algo? Se surgir alguma pergunta, tudo bem, a gente pode ir partilhando, ok? Combinado? Para que a gente possa ir fluindo juntos, tá certo? Então, observa o que de fato está acontecendo na sua vida, no seu dia a dia, tá? E aí, vamos seguir em frente. Vamos entender um pouco mais sobre a natureza das emoções. As emoções, elas não são 100% boas ou 100% ruins. Não são, gente. A gente pode, por exemplo, olha, vamos supor que você está sentindo uma raiva e de repente essa raiva ela vai te ajudar, te impulsionar a se defender de uma situação em que alguém está querendo se aproveitar de você. Então, nesse momento, a raiva ela está sendo positiva, porque ela está te impulsionando para se defender, para agir, para fazer algo que vai te ajudar a se defender. Mas, de repente, se você está tomado por uma raiva que você sente a vontade de querer matar uma pessoa, tô levando para um padrão assim bem exacerbado, né? De querer matar alguém. Mas, enfim, às vezes isso acontece, às vezes a gente tem assim uma raiva incontrolável, não é verdade? Então aí já está entrando num padrão que realmente não vai ser positivo. Mas a energia da emoção, olha, a emoção é a mesma, mas em situações ela pode ser positiva e em determinadas situações elas podem ser negativas. É claro que a gente também tem emoções que a gente gosta, emoções que a gente não gosta, né? Por exemplo, se a gente está sentindo alegria, se a gente está sentindo essa alegria que dá disposição, isso é uma coisa boa, mas se a gente está sentindo tristeza, às vezes a tendência é não querer conectar com isso e não entender direito o que está acontecendo, né? Veja, outro aspecto importante que a gente precisa entender com relação à natureza das emoções é que emoção é energia. Então, quando a gente fala que emoção é energia, olha, emoção é algo que você não pega, você não vê, mas você sente. E qual é o lugar que você sente as emoções? É no corpo, gente. O corpo é o espaço, é o veículo para que você tenha acesso a toda e qualquer sensação. Então, veja, se emoção é energia, essa energia ela está criando um padrão vibracional em seu corpo, não é? E aí, que padrão vibracional você está sintonizando? É a mesma coisa da rádio que você escolhe para sintonizar. Então, qual é a rádio que você está sintonizando? Né? Que frequência é essa? É importante você ter consciência de que frequência é essa que você está escolhendo sintonizar. E aí a gente tem a possibilidade de conduzir, de mobilizar essa energia dentro do corpo.
E isso é algo que, quando a gente fala sobre energia, a gente está falando de algo que é muito subjetivo, né? Você só vai conseguir entender, não sei se a palavra seria entender, mas talvez isso, para fazer sentido totalmente para você, é necessário que você se permita vivenciar, experimentar, entender em que padrão vibracional de energia você está pulsando, vibrando, a partir de que emoções que estão emergindo ali no teu dia a dia, no teu cotidiano, e que escolhas e que padrão você quer, então, canalizar, orientar essa energia, porque a energia é a mesma, mas tudo depende de para onde você está orientando essa energia. E para isso você tem que ter consciência como essa energia está operando dentro de você. Olha, toda emoção, ela é uma reação química. Por exemplo, dentro do nosso corpo, se a gente está produzindo endorfinas, a gente está ativando emoções de prazer. As endorfinas, elas nos conectam com prazer. Se a gente está produzindo cortisol, a gente está se conectando com o estresse. O cortisol é o hormônio que impulsiona o estresse dentro de nós. Então, as emoções, elas são reações químicas. E elas afetam, sim, o funcionamento do nosso corpo. Veja que isso começa num plano muito sutil. Sutil por quê? Porque energia, um padrão vibracional de energia que está atuando em um corpo físico, na dimensão da matéria. Então, olha, essas reações químicas aí dentro do nosso corpo, elas afetam, sim, o nosso funcionamento. Isso já tem muitos estudos que comprovam isso, né? Não é o nosso caso aqui adentrar nisso, não é a nossa área, mas existem já muitos estudos que comprovam com muita clareza que essas reações químicas impulsionadas... Oi? Tem pessoas querendo entrar. Obrigada. Tem umas pessoas aguardando para entrar, Yelu, pedindo para autorização. Muito obrigada por me avisarem, minhas alunas queridas, maravilhosas, que me dão apoio. Eu ainda vou chegar no dia que eu vou ter uma equipe tecnológica, entendeu? O negócio é a gente ter uma equipe tecnológica só para fazer isso. Enquanto isso não acontece, eu tenho esses anjos que me apoiam. Gratidão, 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 gente. Muito obrigada. Já estou aqui admitindo essas pessoas que estão chegando. Sejam bem-vindos e vamos seguir com a nossa aulinha. Ok, então vamos lá. Essas reações químicas no corpo vão, sim, impulsionar, afetar o nosso comportamento. E quando a gente fala de comportamento, gente, isso tem uma relação direta com os nossos hábitos, né? E hábito é uma coisa que a gente se vicia, que a gente vai funcionando no piloto automático, não é verdade? E nem sempre a gente se dá conta de que está ali repetindo aquele hábito. E também no fator neurológico e psicológico. E aí, olha só, vamos voltar aqui para os 3 centros de inteligência apresentados lá no Eneagrama. Esses centros de inteligência, eles apontam também uma relação com as 3 emoções mais básicas do ser humano e mais antigas. Mais antigas e básicas porque são emoções que estão muito conectadas com aquilo que é mais primitivo em nós, a nossa luta pela sobrevivência. Que é a raiva, a tristeza e o medo, ok? A partir dessas emoções, a gente vai ter uma paleta aí de sentimentos que vão emergir a partir dessas 3 emoções básicas. E é interessante a gente olhar um pouquinho para cada uma dessas emoções que são as mais básicas em nós, né? Que delas emergem vários outros sentimentos. Então, a raiva, ela é impulsionada pela necessidade de lutar para sobreviver.
Por isso que tem situações em que a raiva ela é necessária, né? Cara, eu tô só aqui assistindo para que a gente uma possa... aula. Ele se aquietou? Dormiu? Oi, Graças alguém a está... Deus. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Muito bem. E a raiva, ao extremo, ela também pode inibir o raciocínio, pensamento lógico, pode levar a pessoa a atacar cegamente. Então, veja, energia é muito poderosa, né? A gente precisa estar atento como é que essa energia está sendo manipulada aí dentro de nós. E o medo, ele é impulsionado sobre situações em que a gente se sente em perigo e leva o nosso corpo a fugir ou paralisar. Então, será que eu consigo perceber em que situações o medo está me paralisando? Não basta, gente, a gente simplesmente identificar. A gente tem que ir para um campo de como que eu vou lidar com isso para sair desse padrão vibracional de energia. Ok? A tristeza falta de consciência, um sinal de alerta que, sim, é necessário aprender a se relacionar com elas, porque elas fazem parte da dimensão humana. Então, você não pode excluir elas da sua vida, não é verdade? Quem está chegando, pode ativar, eu estou ativando aqui. Então, a gente não pode excluir essas emoções da nossa vida, mas a gente precisa aprender a lidar com elas. Então, veja, a partir de um raciocínio lógico, né? Essa cabeça que tem essa capacidade de razão, de entender, de compreender, então eu sei claramente o que essas emoções geram dentro de mim. Mas, será que você está identificando quando elas estão chegando? Porque, olha só, quando a emoção ela está chegando, é mais fácil da gente gerenciar. Depois que ela toma força dentro da gente, é bem mais difícil. Porque ela vai, ó, pensa numa bola de neve, uma coisa que vai tomando força, que vai aumentando. Então, quanto mais você aprende a viver observando isso, tomando consciência e trazendo recursos para gerenciar naquele momento exato que aquilo está emergindo dentro de você, você consegue fazer com que essa onda da emoção não se torne um tsunami, que ela possa ir aos poucos cessando, acalmando. E aí a gente vai trazer mais uma informação muito poderosa que o Eneagrama nos traz, tá? As emoções, elas estão muito impulsionadas por gatilhos de motivações internas. Essa palavra motivação, gente, se eu pego essa palavra, divido ela aqui no meio, ó, é o motivo para entrar em ação. Em outras palavras, a motivação, ela vai me informar muito sobre como você vai reagir a uma determinada situação, tá? Então, de que forma, veja, quando a emoção chega, a nossa tendência é reagir, não é verdade? A nossa tendência, o primeiro start é reagir, é fazer algo. E muitas vezes a gente faz isso, ó, com toda certeza. Vocês sabem que quando a gente escolhe tomar alguma decisão, dar alguma resposta, tomar alguma atitude, se a gente estiver movido por uma emoção, a chance da gente não fazer a melhor escolha é enorme, né? Então, veja que se a gente já sabe dessa informação, a gente precisa, quando eu percebo e reconheço que ela está tomando força, eu preciso parar. E aí, se eu posso saber com mais clareza qual é a motivação que me impulsiona para que eu reaja? Veja, essa motivação aí dentro de você, ela pode ser movida por uma dor ou por um prazer.
tá? Essa dança das polaridades, ela vai estar sempre sendo motivada dentro de nós. Então, a tomada de consciência da motivação que está por trás do seu comportamento, ela vai lhe dar uma informação poderosíssima para que você tenha um controle maior. Não sei se talvez a palavra controle seria melhor, porque às vezes o controle pode trazer uma percepção assim de estar numa zona de que eu estou segurando algo, que eu estou tomando as rédeas, e na verdade, em muitas situações, você tem que deixar a emoção ser. Você não pode fazer nada, você tem que deixar a emoção ser, você tem que se permitir sentir. Porque não adianta, na hora que você está tomado por uma emoção, você chegar e achar que você tem um controle remoto para dizer, muda agora dessa emoção para outra emoção. Não, não sai assim tão fácil. Você vai precisar parar e deixar a emoção ser. E isso envolve uma qualidade de abertura, de se permitir entrar em contato com o que está vindo. E quando você deixa a emoção ser, imagina, olha, toda onda, ela volta para o mesmo oceano. Por mais que ela tenha sido uma onda enorme, ela vai cessando e volta para o mesmo oceano. Então, esse é o start. Deixar a emoção ser. Eu paro e observo o que está acontecendo internamente. E se você tem consciência dessa motivação aí dentro de você, é ainda mais fácil você equalizar, fazer escolhas mais sensatas com relação à forma que você vai reagir ou simplesmente entender que tem situações que você não deve reagir, que você deve simplesmente parar e respirar. Então, olha, quando a gente faz através do estudo do Eneagrama, o Eneagrama ele apresenta 9 padrões de personalidades, ok? E aí, cada padrão de personalidade, o Eneagrama nos informa que cada padrão de personalidade, ele tem aí a partir da forma como essa personalidade vai... o comportamento que está ali envolvido a partir daquele padrão de personalidade, ele está muito relacionado a uma motivação específica. Então, o Eneagrama nos informa que, por exemplo, a personalidade tipo 1, ela está muito movida por um desejo de perfeição. E o que está por trás disso? A pessoa sente uma necessidade interna de provar que ela é uma pessoa boa e correta. Não tem nada de certo ou errado nisso aqui, ok? É claro que é muito bom. Veja que é um impulso muito genuíno a pessoa querer ser boa e correta. Mas imagina se a pessoa quer ser boa e correta em tudo. Veja o que vai, qual é a tendência. A paixão por ser, a motivação por ser perfeito. É possível a gente ser perfeito o tempo todo? Claro que não, gente. Então, quer dizer que a pessoa está alimentando internamente um desejo que é impossível de ser sustentado o tempo inteiro. Então, se você tem essa informação clara, é mais fácil de você organizar isso dentro de você e muitas vezes chegar e dizer, espera aí, tenha calma, você não vai dar conta disso e tudo bem, não é? Veja como muda a possibilidade de diálogo com você mesmo. O tipo 2 já vai ter uma motivação para a presteza, a prestatividade. Veja, há uma necessidade, uma motivação ali que dispara constantemente para o impulso de querer ajudar. De tal forma que muitas vezes a pessoa nem pediu ajuda, mas o tipo 2 já está ali, pronto para ajudar. Isso é uma habilidade muito genuína. Uma pessoa que está ali sempre muito prestativo para querer ajudar. Mas veja o que está por trás. A pessoa quer agradar. É possível a gente agradar todo mundo a toda hora, gente? Vocês percebem como isso se torna uma coisa desgastante e cansativa? É humanamente impossível. Então, como é que eu vou me agarrar? Como é que você vai se agarrar
a algo que é humanamente impossível. Eu acho muito interessante que o Enneagrama nos dá a possibilidade da gente humanizar os nossos problemas internos, quando a gente aprende a olhar para isso com mais clareza. Então, quer dizer, há uma motivação para querer agradar, mas é necessário dialogar internamente. É humanamente impossível fazer isso com tudo, com todos, a toda hora. Isso gera muito esforço. E aí, olha o próximo. Tipo 3, vai ter uma tendência à performance. Então, o que é? A pessoa que quer fazer tudo com muita eficiência. Veja que a eficiência e a perfeição são tonalidades aí muito parecidas, né? Muito próximas. Mas a motivação é diferente. Olha só, eu apontei aqui. O Enneagrama aponta que a motivação do 1 é para ser bom e correto. O 3, ele quer fazer tudo com eficiência para ser visto. Então, à medida que você toma consciência dessa tendência, né, de querer ser visto, então eu estou fazendo isso para querer ser visto para quê? Para quem? Eu quero provar o quê? Vocês percebem como você vai criando um diálogo com você mesmo? Um diálogo que pode ser mais sincero, mais verdadeiro com você mesmo? E aí muda a forma como você se relaciona, certo? Vamos avançar. Tipo 4. O tipo 4 tem uma motivação por uma busca pela profundidade. Então, ele quer o quê? Ele quer viver emoções fortes. Há essa motivação para viver emoções fortes. Ao ponto de achar que só está vivo, só se sente vivo, se ele tiver emoções fortes. Então, olha, isso vai dar problema. Pense numa pessoa que pode estar se afundando numa piscina cheia de perfume francês, ela está se afogando, mas o perfume é francês e ela quer continuar ali, vivendo toda aquela intensidade. Tipo 5. O tipo 5 já vai ter uma motivação para a privacidade, há uma necessidade de privacidade. Para quê? Para não ser invadido e garantir autonomia. Tipo 6, já há aí uma motivação para a precaução. E o que está por trás dessa necessidade de ser tão precavido, de estar sempre de orelha em pé, olhando o que pode, os possíveis perigos, o que pode acontecer? Olha aí, qual é a motivação interna para isso? Evitar o erro. Há um medo de errar. O tipo 7. O tipo 7 tem uma motivação pelo prazer. Quem não gosta de prazer? Lógico que é muito bom a gente se conectar com coisas prazerosas, a gente vivenciar sensações prazerosas, mas é humanamente impossível você levar uma vida só na base do prazer. O sofrimento faz parte da dimensão humana. Gente, vamos humanizar os nossos problemas. Isso me encanta no Enneagrama, porque a partir dessa compreensão de como ele traz essas informações, a gente começa a olhar, poxa, não sou eu que tenho essas dificuldades ou que tenho esses padrões, isso acontece com várias outras pessoas também. Então, isso nos ajuda a humanizar nossos problemas internos. E quando eu falo humanizar os nossos problemas internos, é olhar com mais verdade e com mais compaixão para nós mesmos. Porque à medida em que a gente vai, as coisas não vão ficando muito legais aí dentro da gente, a tendência, muitas vezes, a gente não ter muita compaixão com a gente, não. Né? A gente acabar sendo levado por uma correnteza de estresse que pode levar a gente para lugares sombrios. Ok? Então, veja, olha a motivação aí do 7. Me conectar, viver o prazer para evitar o sofrimento. Então,
se eu posso conversar, dialogar de uma forma clara, coerente com a minha mente, e dizer, olha, meu bem, infelizmente, é humanamente impossível você estar aqui nessa existência e não passar por nenhum nível de sofrimento. Então, vamos aprender a lidar com o sofrimento. Se você está aqui nesse planeta com esse padrão de personalidade, isso informa que você precisa aprender a lidar com os sofrimentos. Veja, o Eneagrama dá informação. Agora, o que você vai fazer com essa informação? É uma escolha sua. E nós somos seres que escolhemos a toda hora. E no processo, gente, de autoconhecimento, é um processo que envolve responsabilidade, autorresponsabilidade pelas nossas escolhas. Porque aquilo que está acontecendo na nossa vida, nós somos responsáveis. Nada acontece assim gratuitamente. De alguma forma, nós atuamos, operamos para estar. Claro que às vezes tem situações que coletivamente, né, nós estamos passando por uma série de situações que estão na demanda do coletivo e que vão interferir na demanda do individual, claro. Mas acho que está claro o que eu estou querendo dizer para vocês, né? E o tipo 8, vamos avançar. Olhe qual é a motivação dessa personalidade. Aumentar o seu raio de poder. Então, há essa motivação pelo poder. E o que ele quer com isso? Ter controle. E, na verdade, é uma grande ilusão achar que você está tendo controle de tudo a toda hora, porque é humanamente impossível, né? É humanamente impossível você ter controle de tudo a toda hora, mas a personalidade vai fazer você acreditar que você está no controle. Veja, gente, o nosso ego, ele é cheio de pegadinhas. Ele cria uma série de mecanismos de autossabotadores dentro de nós que vão fazendo com que a gente acredite que está dando conta, que está fazendo, que é isso mesmo. Então, aqui nesse caso, olha, o ego vai impulsionar essa personalidade a querer ter o controle de tudo. E, na verdade, a gente não tem o controle de tudo. Essa é uma verdade da vida, né? E o tipo 9? Olha só, aqui é interessante. O tipo 9, a motivação é para a paz. Vamos entender o que é essa paz. Sabe aquela pessoa que está tudo bem? Está tudo de boa? Aquela pessoa que está sempre dizendo amém, dizendo sim, que tem dificuldade de dizer não, para fugir do conflito. É uma paz, é uma estratégia de paz para adormecer, para um adormecimento que lhe ajuda a fugir do conflito. E olha aqui uma coisa interessante. Eu falei para vocês que a palavra motivação, o que é que ela indica? Ela impulsiona um motivo para entrar em ação. E ela tem uma relação direta na forma como nós vamos reagir às situações na vida. E aqui no tipo 9, qual é o impulso? Não reagir. Não fazer nada. Empancar. Isso também é um problema, né? Tem momentos, tem situações que é preciso falar, que é preciso se posicionar, que é preciso se expor. Imagina se a pessoa faz isso, quer fazer isso o tempo inteiro. Tem esse padrão, essa tendência para isso o tempo inteiro. Então, percebam como faz sentido isso para vocês, gente. Vejam como a informação que o Eneagrama nos dá nos ajuda a aprofundar a nossa autopercepção. Então, o que está acontecendo na minha vida? Como é que eu estou reagindo a determinadas situações? Será que eu tenho realmente essa mania de perfeição? Deixa eu observar. Se você não tem ainda, se de repente está difícil para você perceber isso, porque às vezes os mecanismos de sabotadores do nosso ego são tão grandes que às vezes a pessoa diz assim, não, mas não é uma questão de ser perfeito, eu faço o básico que é essencial para as coisas terem uma ordem, para as coisas funcionarem direitinho, mas observe o que as pessoas estão comentando a seu redor, sobretudo as pessoas que convivem com você. Se as pessoas percebem, se as pessoas falam isso sobre você. E como você se sente quando recebe quando a pessoa comenta, tipo assim,
quando ela diz isso para você, como é que você reage? Observe. Então, a informação te ajuda no processo de autopercepção. E quanto mais você é capaz de se autoperceber, de se auto-observar, maior a tua consciência, ela vai expandindo, ela vai ampliando. E isso vai te ajudando a lidar melhor com a tua forma de reagir diante das situações, diante da emoção. Ok? E aí o Enneagrama nos dá ainda outra informação muito valiosa. Na verdade, gente, o Enneagrama dá muita informação preciosa, muita informação valiosa para que a gente possa gerenciar o nosso mundo interior na vida diária, tá? Então, se eu estou na vida diária consciente dessas informações, eu posso me autorregular muito mais. Como eu dei aqui o exemplo, então, por exemplo, se a pessoa é tipo 9 já sabe que tem essa tendência a não reagir, espera aí, diante de determinadas situações, agora eu preciso reagir. Vai dar borboletas na barriga? Vai dar medo? Vai dar preguiça? Vai dar sono? Espera aí, olha qual é a escolha toda, olha a lei de causa e efeito. Toda escolha vai ter uma ação e reação. Então, se eu faço uma escolha, eu vou ter um resultado disso. Então, já fica mais fácil eu prever qual é o resultado que eu vou ter se eu não olhar com atenção para essa motivação que está ali, ó. Esse gatilho que está sendo impulsionado ali dentro de você. Ok? E aí, vamos à próxima informação, mais uma informação que eu vou trazer aqui para vocês, que o Enneagrama nos dá, e que quando você faz o curso de Enneagrama, eu te dou todos os recursos, eu te apoio para que você faça essa descoberta da sua tipologia, para que você faça essa descoberta de qual é essa motivação que tem aí um gatilho interno dentro de você, e para que você também tome consciência dessa paixão. Olha, a motivação, ela impulsiona a pessoa a viver uma paixão. O que acontece quando a gente está apaixonado? A gente fica assim cego, né? A gente fica completamente cego, né? E olha como isso é uma autossabotagem grande com nós mesmos, porque a paixão é uma palavra que vem do grego, significa patos, em outras palavras, significa um vício por uma emoção específica. Então, a pessoa se vicia por uma emoção específica. E aí, cada padrão de personalidade vai ter um vício, uma paixão, um vício emocional específico. O tipo 1, por exemplo, o vício emocional é a ira. Veja, a pessoa tem ali o gatilho da motivação para a perfeição, e é claro que a pessoa vai se irritar constantemente, porque ela quer fazer tudo num padrão de perfeição tão intenso, tão fora do padrão do que é humano, que ela vai se irritar. E olha aí o que vai emergir como resultado: a ira. O tipo 2, o orgulho. Veja que a motivação do 2 é agradar. Então, eu agrado. Olha que pessoa maravilhosa que eu sou. Veja como eu sou uma pessoa muito boa, o tanto que eu faço. Isso me enche, me dá um orgulho de dizer que eu sou a providência. O tipo 3, a vaidade. A pessoa tem a motivação específica para fazer tudo com eficiência, para ser visto. Olha o que vai emergir: a paixão pela vaidade. O tipo 4, a personalidade que tem uma motivação impulsionada para a profundidade, para viver intensamente as emoções. Olha o vício emocional que vai emergir: a melancolia. A melancolia, a gente poderia dizer, é um prazer em sofrer, em estar numa tristeza. Olha só, como é que a pessoa vai ter prazer em sofrer? Veja como isso são mecanismos que vão acontecendo internamente, que são autossabotadores e que criam
condições para aquilo que você menos quer que aconteça com você, acabe acontecendo. O tipo 5, o vício emocional, se chama cobiça. O tipo 6, o medo. Aquela pessoa muito precavida que quer evitar o erro, então o medo vem à tona, o medo, sobretudo, de quê? De errar. O tipo 7, aquela pessoa que quer viver intensamente o prazer. Olha o vício emocional, a gula. E é importante, quando a gente... vejam que esses vícios emocionais, gente, eles também são apresentados nos pecados capitais na tradição cristã, tá? E muito dessas palavras, ao longo dos tempos, foram muito distorcidas. Por exemplo, a gula, a gente interpreta como a gula simplesmente pela comida, né? E, na verdade, não é essa gula especificamente pela comida, é a gula pelo prazer. Prazer. E pode ser qualquer coisa que dê prazer a essa personalidade. Então, a pessoa fica... Veja que isso faz com que a pessoa nunca se sinta satisfeita com nada. Enquanto ela está alimentando esse vício da gula, ela nunca se sente satisfeita com nada. Então, de repente, se a pessoa diz, não, eu não consigo identificar direito essa gula, tá, mas observe então se você tem uma tendência a não estar tão satisfeito. Tipo assim, estou aqui saboreando uma coisa, mas já estou querendo saborear outra. E estou aqui vivenciando um prazer, mas já estou querendo vivenciar outro. Então, veja, ao invés de viver plenamente aquele prazer de cada momento, eu já estou pulando para um outro prazer. Então, quer dizer, eu não me satisfaço de verdade nunca. O tipo 8, o vício emocional, se chama luxúria. E esse é um outro termo, é uma outra palavra que também foi muito distorcida ao longo dos tempos na nossa cultura. As pessoas interpretam muito essa palavra com muitas conotações sexuais, e, na verdade, a palavra luxúria tem esse prefixo inicial lux, que é o excesso da força. Veja, a gente falou de um padrão de personalidade que tem uma motivação para aumentar o seu raio de poder, então há essa necessidade do excesso da força, para assim eu acreditar que estou tendo controle de tudo, de todos. E o tipo 9, que eu até pontuei, né? A motivação ali da paz, que na verdade é um adormecimento para não entrar em contato com conflitos, e é humanamente impossível a gente não lidar com conflitos na vida. Olha o que vai emergir: a preguiça. E aí vamos entender essa preguiça, porque às vezes as pessoas acham que a preguiça é sempre aquele que não faz nada, que só quer dormir, e a gente vê muitas pessoas tipo 9 carregando muita pedra para os outros, mas deixando de lado as suas verdadeiras necessidades, as suas prioridades. Então, veja, de novo, o Eneagrama nos dá informação, e essas informações que o Eneagrama nos dá, gente, na grande maioria, não são informações que estão no campo do nosso consciente. Na grande maioria das vezes, são informações que estão a nível inconsciente. Então, nessa jornada que nós oferecemos, a mentoria do ser, o que a gente vai proporcionar nessa jornada? Gradualmente, a gente vai não sei se eu poderia usar a palavra cavando, ou a gente vai trazendo, emergindo conteúdos que estão lá no teu inconsciente para o consciente. Então, a gente vê, por exemplo, em geral, quando já vi muitas pessoas no curso, tem muita dificuldade, por exemplo, de perceber o orgulho. Vou botar aqui o exemplo do orgulho, tá? O tipo 2, por exemplo, ele pode dizer assim: poxa, mas como é que eu sou uma pessoa que eu ajudo tanto, que eu faço tanto por todo mundo e eu sou orgulhoso? Então, às vezes, fica meio difícil de entender, né, essa informação. Isso requer tempo.
requer esse espaço de abertura, criar esse espaço de abertura para acolher essa informação. E aí vocês podem estar pensando assim, ok, mas o que será que essa informação vai verdadeiramente me ajudar? Olha, o Eneagrama, ele é um caminho espiritual que remonta ele surgiu, o surgimento desse estudo remonta à era pré-cristã. Então, veja, isso é uma sabedoria muito antiga, que já vem ajudando milhões e milhões de pessoas. E se é uma sabedoria que emergiu antes da era pré-cristã e que está viva até os dias de hoje, gente, então aquilo que tem base, que tem fundação, que tem coerência, que tem profundidade, se sustenta. Então, é um conhecimento de uma riqueza muito grande, que nos dá informações preciosas. E aí você pode pensar assim, então, ter consciência dessas informações, o que de fato isso vai me ajudar. Se você vive sem ter consciência desses padrões aí, veja que esses padrões que se repetem, né? Tanto a motivação como o vício emocional, isso tem uma relação direta com seus hábitos, isso tem uma relação direta com seus comportamentos, com a forma como você se relaciona com você mesmo, com os outros, com o mundo. Então, é uma questão de escolha. Eu quero viver com mais consciência desses gatilhos dentro de mim, ou eu quero viver de forma inconsciente. Eu diria para vocês que em ambos os casos a gente paga um preço, certo? Em ambos os casos a gente vai pagar um preço. Por exemplo, se você escolhe viver um caminho de mais consciência, você vai entrar em contato com emoções e sentimentos que vão ser dolorosos? Sim, é verdade. Mas é necessário, porque isso faz parte da dimensão do humano, gente. É libertador. E se você viver inconsciente, você vai pagar um preço? Também vai. Porque, olha, eu falei para vocês que emoção é energia, né? E ela vai operando dentro de você no campo sutil, no seu corpo físico. O que acontece com a água parada? Vocês já pararam para prestar atenção? A água parada, ela apodrece. Então, se você deixa a emoção ir ficando lá, né? Então, eu tenho dificuldades de entrar em contato, eu não sei lidar com isso, eu sinto demais, isso vai ficando aí preso dentro de você. É uma energia que está operando. Lembra que eu também comentei, isso tem uma relação com todo o funcionamento do corpo, a nível neurológico, psicológico. Então, isso pode acabar esbarrando, gente, em uma doença. Isso já está comprovado cientificamente. Às vezes, isso pode apresentar, por exemplo, como uma úlcera, uma gastrite, né? A nossa barriga, ela é a área receptora dos choques emotivos. Então, ela sinaliza muita coisa para a gente com relação a como a gente está lidando com essas emoções, ok? E aí, vamos em frente. Vamos agora conversar um pouco sobre caminhos poderosos e simples para se relacionar melhor com as emoções. Acho que eu quero... Estamos todos aí ouvindo, tudo certinho. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu trouxe algumas informações acerca do Eneagrama. Tem pessoas aqui que ainda não iniciaram esse estudo, como tem pessoas que já também iniciaram esse estudo, que já estão no processo. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Elu, está me ouvindo? Sim, quem fala? É a Renata. Oi, Renatinha. Não, eu queria só assim, acrescentar, né, porque realmente eu fiz, né, o Eneagrama, e dizer
que viver a verdade é libertador. Entendeu? Quando você enfrenta essa dor, porque você falou que tinha escolhas, não é? Que quando você decide enfrentar isso, isso traz, mas ao mesmo tempo que traz a dor, ela te liberta para você se admitir, olha, eu não sei, você admitir suas fraquezas, e isso não lhe torna fraco, isso lhe torna forte e autêntico, vamos dizer assim. Porque você passa a viver o que você é. E isso torna a tua vida mais leve, né? Evitando essas doenças, evitando essas tristezas, essas raivas, entendeu? Foi esse o meu aprendizado. Ai, que maravilha! Gratidão por essa partilha, porque você trouxe realmente uma palavra essencial nesse processo: libertação. O eneagrama realmente é um instrumento de libertação e de compaixão. A gente aprende a ter mais compaixão por nós mesmos, aceitando, acolhendo esses conteúdos internos, essa nossa dimensão humana que é complexa. Mas, se fomos criados assim, gente, é porque tem aprendizado. Então, estamos aqui para esse processo de aprendizado, ok? Então, vamos em frente. Caminhos poderosos e simples para se relacionar melhor com as emoções. E são simples mesmo. A questão é, às vezes a gente recebe a informação que o Eneagrama dá, não faz nada com a informação. E aí o Eneagrama não funciona, o Eneagrama não resolve, mas você não fez o que tinha que fazer. O Eneagrama dá informação. Vou exemplificar. Por exemplo, tipo 3, que tem a motivação para querer ser visto. No momento que a pessoa toma consciência disso, realmente eu estou querendo fazer isso aqui para ser visto. Eu estou fazendo isso aqui para quê? Por quê? Para quem? Então, ela tomou consciência, ela pode fazer uma escolha diferente. Agora, se ela recebe a informação e ela não faz nada com a informação, então não vai haver nenhuma mudança, ok? Então, olha, nós temos a capacidade de neutralizar as emoções. Temos sim, gente. Nós temos esse potencial de neutralizar as emoções a partir de um pensamento adequado. Então, trazendo de novo esse exemplo do tipo 3. Traz um pensamento adequado, um diálogo com você mesmo. E às vezes é interessante a gente conversar de uma forma mesmo, até trazendo um pouco de graça. Graça no sentido assim, eu vou falar aqui como mulher, né? Mulher, que é isso? Tu quer fazer isso para quê? Qual é o sentido disso? Quando você começa a investigar, qual é o sentido? Você vai fazer isso para quê? Você está querendo gastar sua energia com isso para quê? Por quê? Aí você vai começar, a trazer as respostas, está usando a sua inteligência racional para analisar com mais clareza essa motivação. E aí você vai chegar a uma conclusão de que, peraí, isso não é adequado. Eu não preciso fazer isso. Ok? E outro aspecto, nós temos a capacidade de neutralizar as emoções a partir de um pensamento adequado? Sim. E diria mais, a partir de uma mudança do padrão vibracional da energia. Veja, a partir do pensamento adequado, você já está começando a fazer uma mudança do padrão vibracional da energia. Porque você já está, olha, ao invés daquela motivação começar a atuar aí dentro de você, criar um circuito de energia, você começou a racionalizar, você começou a questionar, você começou a dialogar internamente com você mesmo, até chegar a uma conclusão clara, coerente, de que, peraí, não faz muito sentido. Vai ter situações que vai fazer muito sentido você usar toda a sua habilidade de eficiência, de fazer as coisas bem feitas, mas vai ter situações que não. E você vai ter que analisar, observar para onde você está orientando a sua energia. É para algo que é realmente necessário, satisfatório, coerente nesse momento? Ou você está simplesmente dispersando a sua energia sem a menor consciência de como está utilizando ela? Ok? Segunda dica.
Não lute. Deixe a emoção ser emoção. Deixe a emoção ser emoção. Você é um ser humano. Sentir emoções é da natureza humana. As emoções devem ser aceitas e abraçadas. A rejeição das emoções só gera culpa e vergonha, a qual vai criar uma carga negativa emocional. Então, esse processo, olha, de aceitar, eu falei para vocês, o lugar por onde a gente sente é a partir do corpo. E quando a gente está tomado por alguma emoção, o corpo dá sinais, certo? Por exemplo, pode ser as mãos que estão suando frio, pode ser a barriga que está, parece que tem borboletas, que está alguma. Pode ser que você sinta, vem reações físicas, um coração assim que está palpitando, as reações vêm, certo? E você vai testemunhar, você vai acolher o que está vindo e não vai reagir. Para isso, gente, você precisa aprender a parar. E a gente está vivendo numa sociedade em que parar, né, ficou uma coisa meio como coisa para a gente preguiçosa, né? Parar é perca de tempo, eu estou perdendo tempo, eu tenho que ser produtivo, né? Esse mundo capitalista foi levando a gente para esse lugar de que a gente tem que estar dando resultados a toda hora. Então, isso coloca a gente numa vida no piloto automático. E no piloto automático, você não consegue tomar consciência de nada, você só está repetindo padrões. E aí, veja, padrões que já são muito estruturados pela personalidade, ok? A personalidade, ela tem uma relação direta com o seu comportamento, com os seus hábitos, então, são comportamentos que se repetem. E aí você vive no piloto automático e simplesmente não dá para perceber nada. Mas se você começa a tomar consciência do poder que existe na pausa, tem momentos que realmente é necessário parar e deixar a emoção ser, acolher. E aí você pode identificar qual é o sentimento que está emergindo diante dessa situação concreta. Essa situação específica, de repente, com seus filhos, com seu marido, qual é o nome dessa emoção? Nomeie. E o que essa emoção está lhe fazendo sentir? Escreva, se permita dialogar com você mesmo, viver uma relação mais verdadeira e coerente com você mesmo. Ok? E não reaja. Então, veja, se você está no piloto automático, você vai conseguir não reagir? Não vai. Não vai. E aí você está escolhendo viver no piloto automático. Gente, cada escolha, olha, toda ação tem uma reação, né? Isso é uma lei da vida. Então, veja, você vai começando a colocar valor nessa pausa que lhe permite entrar em contato com o que está acontecendo e não reagir. E aí, quando você tem consciência dessa motivação interna, é mais fácil você não reagir. É mais fácil você já entender quais são os gatilhos, quais são os caminhos por onde o corpo vai, o corpo não, o teu ser por inteiro vai se direcionar, vai reagir. Você já vai conhecer com mais clareza por onde, os mecanismos por onde você vai reagir. Então, se você tem isso mais claro, vai ser mais fácil você não reagir, porque você já sabe o que vai vir. Você está aprendendo a observar. Quanto mais você observa, você já sabe o que vai vir. Espera aí, eu já sei qual é o padrão de reação que vai surgir, então eu já tenho que me preparar para isso. Observe, tome consciência, seja testemunho do que está acontecendo.
nenhuma emoção, por muito positiva ou negativa que seja, durará para sempre. Não dura para sempre. Agora, se você não entra em contato, se você escolhe trancar, esconder em compartimentos secretos aí dentro de você, o que vai acontecer? Pensa numa bola de neve que vai, aumentando, que a energia está lá, ela está contida. Você não deu vazão para ela. Às vezes, a pessoa tem um padrão já mais explosivo e ela precisa dar vazão para essa energia. E aí ela não tem controle disso, aí já vai de um jeito muito explosivo. Precisa aprender a equalizar, também vai ter que aprender a parar, vai ter que aprender a se observar, para poder ter mais controle, para sentir que pode equalizar essa energia que está vindo dentro de você. Ok? Pare e simplesmente respire. Pare e simplesmente respire. Gente, respirar é gratuito. Só que essa respiração que eu estou falando não é a respiração que você está respirando aí agora, que é a respiração para sobreviver. Eu estou falando de respirar de forma consciente, com atenção e intenção clara. É completamente diferente quando você respira de forma consciente. E aí, olha, para que você faça, para que você bote em prática esses caminhos que são poderosos, mas você só vai chegar à conclusão que eles são poderosos se você experimentar. Se você simplesmente receber essa teoria aqui, não fizer nada e não se der a oportunidade de experimentar, você não vai poder testemunhar o poder que isso tem. Mas se você fizer um contrato com você e indicam muito que a gente faça isso por 21 dias, é uma possibilidade. 21 dias. Faça esse contrato com você. Experimente usar essas técnicas simples no seu dia a dia. E aí você vai começar a observar o poder que isso tem. E como você vai começar a aprender a gerenciar e orientar melhor a energia aí dentro de você. E por onde que você vai fazer isso? Pelo corpo. Então, eu quero propor que agora a gente faça uma experiência corporal. E aí, aquela turma que tem tendência, tem dificuldade de querer sentir, já pode começar a observar. Será que eu vou criar agora uma barreira para entrar em contato com essas sensações? Vai se observando aí, gente. Ok? Tudo bem? Vocês topam vir junto comigo? Vamos fazer uma experiência corporal? Vamos! Maravilha. Vamos lá. Então, olha, primeiro observa a forma como você está sentado, ok? E vai tomando consciência do que está te ancorando agora. O que está te apoiando nesse momento. O apoio dos seus pés no chão. Sente esse apoio. Os quadris na cadeira. Vai sentindo a tua coluna, o teu eixo. Vai tomando consciência da tua respiração. E aí você vamos usar os dedos da mão esquerda para tamborilar aqui no externo, esse osso no centro do peito, ok? Vai fazendo esse batuque, um batuquezinho aqui no teu externo. Vai batucando nesse lugar do teu corpo que tem uma relação direta com o centro da inteligência emocional, né? Energia do cardíaco. E a partir desse batuque, bota mais ar para fora. Agora, vai pegando o caminho da clavícula direita.
e faz esse batuque até chegar lá no teu ombro. E volta. Ombro, clavícula, externo. Externo, clavícula, ombro. Só no lado direito que você está fazendo o batuque, ok? Faz também nas costelas acima do peito e bota mais ar para fora. E aí para. E agora, só observa um lado e o outro. Veja se tem alguma diferença, se você nota que existe alguma diferença no lado que você moveu a energia e no lado que você não moveu a energia. Pare e só observe, sem expectativas. Como é a sensação em um lado e o outro. Guarde os registros que vêm a partir do seu corpo. E agora, com os dedos da sua mão esquerda, você vai tamborilar no centro do seu peito. Esse centro energético, aonde mora um chakra, um poderoso centro de energia. E vai seguindo o contorno da clavícula, lado esquerdo. Agora, tamborilando só para o lado esquerdo. Bota mais ar para fora. Bota mais ar. Exalar, você está usando a sua mão esquerda para tamborilar para o lado, perdão, usando a mão direita para tamborilar para o lado esquerdo, ok? Observa se você vai se permitindo essa conexão com o corpo, essa qualidade de escuta e para. E observa a sensação nesse lugar. Como é agora a sensação nesse lugar que você moveu a energia? Veja se tem alguma diferença. Talvez a sensação de ter liberado espaços, de ter ampliado espaços dentro de você. Esse processo de autoobservação requer uma qualidade de abertura. Então, sente que vai criando esses espaços dentro de você. Agora, inspire, eleve os ombros na direção das orelhas. E exalando, lentamente vá descendo os ombros e soltando o ar pela boca com um som sussurrante de alívio. Sinta que esse som, ele vem lá do seu coração. Vamos fazer assim, ó. Você está fazendo uma respiração com atenção e intenção. Inspire. Libere a energia lá do seu cardíaco, à medida em que solta lentamente o peso dos seus ombros. Solte. Agora, você vai elevar os ombros na inspiração e vai soltar de uma vez com o sopro rápido. Assim, ó. E usa o som, tá? Usa o som e sente que o som tá vindo lá do teu cardíaco e libera. O som vindo lá do cardíaco e libera. Continua, vai. Bota para fora. Solta.
E agora para e observa novamente as sensações. Como é a sensação aí no cardíaco? Se há alguma sensação diferente? Porque você moveu a energia aí. Observa se você sente algo ou se você sente que não sente nada e tudo bem. Mas observe, se permita sentir, observar. Agora traga a mão direita tocando no centro do seu peito, a mão esquerda na frente. E agora você vai respirar com atenção e intenção aí no seu cardíaco. Cada vez que você se permite parar, tocar nesse lugar do seu corpo e respirar em sintonia com esse lugar, você está informando para o seu corpo que você está aberto para ouvir o que está emergindo agora. Você está abrindo os ouvidos internos para escutar o que o coração tem para informar agora. E não tem certo nem errado. Simplesmente explora essa qualidade de abertura para acolher a voz que vem do seu coração. E se, por exemplo, você sente que há um padrão vibracional do medo, comece a respirar com atenção, com uma intenção clara, vibrando na palavra confiança, confiança, a emoção oposta ao medo. A confiança que fortalece fé no seu coração. Com atenção e intenção, vá se nutrindo com fé, com confiança. E se a emoção que está vibrando é raiva, é próxima à raiva, com atenção e intenção, comece a respirar e a repetir mentalmente paciência. A paciência é o antídoto da raiva. Paciência. Vá cultivando no solo sagrado e fértil do seu coração a paciência. A partir de um desejo claro, genuíno do seu coração. E se a emoção que está vibrando é tristeza, conecte-se com a alegria. Respire com atenção e intenção a alegria, uma felicidade que não depende de fatores externos. Uma felicidade que emerge de dentro de você. E então, após alguns instantes respirando com atenção e intenção, uma energia, uma emoção que é positiva, regeneradora, expanda a energia dessa palavra, dessa emoção regeneradora.
Você pode expandir a energia dos seus braços. Você pode fazer os movimentos que o seu corpo desejar, se espreguiçar, expandir a energia dessa emoção regeneradora que você, com atenção e intenção, cultivou no solo sagrado e fértil do seu coração. Muito bem, vamos voltar aqui para a tela de apresentação. Alguém gostaria de fazer alguma partilha dessa experiência? Uma experiência sutil, mas que te conectou com... A gente tinha uma intenção clara de conectar com o centro cardíaco. Ielu, Oi. você tinha pedido para a gente escutar o áudio, né? E aí as pessoas falaram as palavras, né? Sim. E aí, eu agora, nesse momento, eu senti exatamente a palavra que eu falei, sabe? Estou muito feliz. Que bom. Foi. Que coisa Foi boa. paz interior, eu senti uma paz muito grande agora. Ai, que coisa boa. Veja o poder que tem a nossa intenção, gente. A intenção é algo poderoso, né? Mas a gente precisa orientar, canalizar bem essa intenção com a atenção plena, né? Que bom. Maravilha. Muito bem. Parabéns, Elu. Muito boa condução aí, falando sobre as emoções, né? Porque na nossa tela mental, tudo vira imagem, dependente do canal de comunicação que a gente recebe dos 5 sentidos. Ou pelo sinestésico, auditivo ou visual, vira uma imagem. Essa imagem gera uma emoção e essa emoção um comportamento. Então, você conduziu com muita maestria. Parabéns. Oh, querido, gratidão. Que bom que foi positivo. Muito bem. Então, gente, eu quero tomar um pouco agora desse tempo para partilhar um pouco com vocês a minha autoridade para estar falando sobre esse tema aqui com vocês, né? Em cursos onde eu estava fazendo o meu próprio processo pessoal, porque para a gente oferecer, né, esse apoio para cada ser humano fazer essa jornada da mentoria do ser, num processo de autoconhecimento e num processo de conexão consigo mesmo, é fundamental que você tenha vivenciado essa experiência, né? Coisa que eu venho dedicando a minha vida já há mais de 20 anos a essa conexão comigo mesmo, a essa jornada de autoconhecimento. E quando, num dos cursos que eu estava em processo pessoal, eu ouvi essa frase: torne sua dor em um dom. E isso mexeu bastante comigo, sabe? Isso me tocou profundamente, essa afirmação. E uma outra também que me tocou muito. Aonde a gente mais pode curar é aonde mais fomos feridos. E o Eneagrama é um estudo que vai nos ajudar a entender melhor a nossa historinha, né? A nossa historinha interior, que tem uma conexão com a nossa criança. A nossa criança que lá na infância se sentiu ferida. Todos nós temos essa criança ferida. Ninguém escapa dessa experiência, né? A criança, a gente lá na infância vivenciou sentimentos, emoções, as quais o nosso ego imaturo, infantil, não tinha condições para lidar com aquilo, né, que estava sentindo. Então, essas frases, elas me tocaram profundamente. E aí eu quero compartilhar com vocês, no Eneagrama eu descobri que eu sou o tipo 4. Então, o tipo 4 é aquele que tem uma motivação por essa profundidade. Eu entendi o porquê dessa minha busca por essa profundidade, entrar em contato com as emoções, sejam elas boas ou ruins.
mas entender o que eu estou sentindo, essa capacidade de realmente transitar pelas emoções, sejam elas boas ou ruins. Então, o Enneagrama me ajudou muito a entender isso, e à medida em que eu fui vivenciando o meu próprio processo, e que eu sou yoga terapeuta e instrutora de Enneagrama, então, o meu processo, o meu trabalho pessoal é um trabalho que eu também vou entregando e ajudando as pessoas no seu processo pessoal. E à medida que isso vai fluindo, eu fui percebendo que eu fui tornando a minha dor em um dom, né? Eu fui ajudando realmente as pessoas, à medida em que eu fui trabalhando as minhas dores, eu fui utilizando isso, colocando isso a serviço de algo maior, a serviço de poder ajudar e apoiar as pessoas a também lidarem com as suas dores, né? E aprendendo que, de fato, aonde a gente mais pode curar é aonde mais fomos feridos, mas a gente precisa se permitir olhar para isso com verdade. E como a Renata partilhou, quando a gente faz essa escolha, é libertador. Então, eu quero compartilhar também aqui essa imagem, aonde eu trago, assim, várias pessoas, inclusive tem gente que está aqui com a gente na sala, que está aí nas imagens, vários cursos que a gente já ministrou, pessoas que passaram por nós, que a gente apoiou nesse processo, que a gente vem apoiando nesse processo de autodesenvolvimento pessoal. E eu nunca me esqueço também, uma vez em uma turma, teve um participante que ele disse assim para mim, Yelu, você é a cirurgiã das emoções. E foi muito interessante, e eu tomei para mim isso que ele falou, né? Porque, de fato, eu fui cada vez mais aprofundando esse conhecimento vivencial de como fazer uma cirurgia das emoções, né? De como isso fez muito sentido para mim, sabe? De como a gente pode ir transformando realmente o que a gente está sentindo dentro de nós a partir de uma atenção e uma intenção clara, a partir de um conhecimento que expande a nossa percepção e a nossa consciência. Então, eu estou também, peço a permissão para divulgar com vocês aqui a nossa próxima turma. A gente vai ter uma nova turma do curso de Enneagrama, e a gente oferece esse processo, gente, da mentoria do ser em uma jornada de autoconhecimento e autogerenciamento interior. E a gente oferece em 3 módulos. O primeiro passo, a gente vai te ajudar a fazer a descoberta da sua tipologia, seu tipo de personalidade. No segundo passo, a gente vai te ajudar a fazer uma outra descoberta, a gente vai agregar ao estudo do Enneagrama o estudo dos instintos humanos e fazer a descoberta do subtipo. Isso vai te ajudar a entender ainda mais o que te impede de mudar comportamentos, de mudar hábitos, tá? E no terceiro passo, a gente vai avançar para os caminhos de crescimento, as asas e flechas, que estão apontados na mandala do Enneagrama em direção à nossa essência. E a gente oferece isso tem várias opções. A gente oferece esses 3 módulos no formato em grupo, presencial, que a gente vai ter agora em fevereiro, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, vai ser o primeiro passo. Numa jornada individual, pode ser no formato online ou presencial, e também numa jornada em grupo para quem já sabe a sua tipologia, tá? Em sessões quinzenais presenciais em grupo. Então, são formatos que a gente oferece diferente. Eu vou lançar aqui no grupo agora, eu vou partilhar com vocês lá no grupo as opções que a gente oferece, tá? E aí, de acordo com essas opções, aquilo que você sente, que você sente chamado para fazer esse processo, para fazer essa jornada, você pode falar diretamente comigo no particular, mas eu já estou mandando aqui as informações no grupo, ok? E a gente vai... E qualquer dúvida que você tenha, você vai
falar comigo no particular, ok?